tarde. Estamos aqui com mais uma edição do podcast Falando em Direito em 5 minutos. Lembrando que as nossas perguntas e os nossos temas são enviados pelos nossos canais de comunicação por alunos de Direito, em grande maioria de Direito. Reforçando, são síntese e temas que são respondidos em poucos minutos. Pois bem, está aqui ao meu lado um estudante de Direito, Dr. Vanberlino Nogueira Júnior, do 7º período da Unibras Gama, para responder as perguntas aqui. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Boa tarde, Márcio. É um prazer, uma honra estar aqui no podcast. Espero corresponder com os anseios e com as perguntas, conseguir responder as perguntas dos nossos colegas estudantes, Vi que o tema é um tema bem legal, que é cumprimento definitivo de sentença, não é isso? Isso, só reforçando, isso mesmo, cumprimento definitivo de sentença, doutor. Isso, ele está lá, linkado, Márcio, dos artigos 523 e seguintes do Código de Processo Civil, lá na nossa Lei 13.105 de 2015. Nós temos aqui a pergunta de um aluno, Pois bem. o Roberto. Ele pergunta o que é cumprimento de sentença. Vamos lá, mas como qualquer tema, a gente tem que começar pelo conceito, Uma pergunta muito válida. E o cumprimento de sentença nada mais é que a realidade para quem está buscando o direito, que foi ali iniciado lá na petição inicial. É a efetivação do reconhecimento desse direito, por meio de uma sentença declaratória do juiz. Então, é isso, em síntese é isso, Márcio. É uma homologação do juiz por meio da sua sentença que vai te dar prazo para que você busque esse direito. Na minha pergunta, ele pergunta qual é a natureza jurídica do cumprimento de sentença. A natureza jurídica, Márcio, ela é uma fase executória, por meio de você ter ali um título executivo judicial, que é uma sentença. Lembrando que lá nas disposições gerais, a partir do artigo 513, ali começa a falar algumas coisas, entre elas falando dos títulos executivos judiciais, e a sentença é um título executivo judicial, Então, por meio desse título, você consegue o cumprimento de sentença. Há um momento certo para iniciar o cumprimento de sentença? Logo após a própria sentença, Após o trânsito julgado, você já pode buscar esse direito. Certo, doutor. Vamos aqui agora a Ana Maria. Ela pergunta qual é o prazo para o devedor pagar voluntariamente após ser intimado o cumprimento de sentença que reconhece a quantia certa. Olha, lá no artigo 523 do referido código, ele nos informa que são 15 dias úteis, para que seja pago voluntariamente aí no caso, pelo executado, E se não o fizer dentro dos 15 dias, tem algumas penalidades, tem desenrola algumas outras questões. O que acontece se o devedor não pagar no prazo legal? Além de multa de 10% dos honorários, 10% daquilo que for executado, ele pode ter seu nome levado a cartório de protesto e, inclusive, tem hora dos bens. Então, o ideal é pagar, doutor? Sim. Nós estamos falando, por vezes, aí de uma natureza jurídica de obrigações, de pagar, fazer, não fazer. E, na sua maioria, são contratos, E os contratos, eles têm entre as partes, ele faz lei entre as partes, Aquela questão do pacto subservando. Então, assim, o interessante é você adimplir os contratos. É necessário um novo processo para iniciar o cumprimento de sentença, doutor? Não. Nos mesmos autos você faz um cumprimento de sentença. Doutor, a Fernanda aqui também pergunta: a intimação do devedor para pagar deve ser feita por meio de advogado ou pessoalmente? Por meio de advogado, mas a lei coloca algumas exceções, Vamos supor, se for um defensor público, vai por meio de carta. Se não tiver um procurador constituído, também pode ser feito pessoalmente. Cabe defesa do devedor no cumprimento de sentença? Sim, cabe. E o nome desse recurso chama-se impugnação do cumprimento de sentença. Está disposto lá no artigo 525 do Código de Processo Civil. Há um prazo para essa impugnação? 15 dias. São 15 dias úteis para você poder fazer essa impugnação. Lembrando que
Esse prazo ele começa a correr depois dos 15 primeiros dias para pagamento voluntário. Sim, ele tem efeito suspensivo automático? Não é automático, você tem que requerer nesse recurso que tenha o seu efeito suspensivo. Sim, doutor. O cumprimento de sentença pode ser requerido por advogado diferente que atuou na fase do conhecimento? Pode até porque nós temos trocas de advogado durante as ações, né? Pode sim, desde que ele tenha poderes especiais para tanto. Cumprimento de sentença pode envolver outras formas de coerção além da penhora? Sim, foi aquilo que eu falei no início, né? Você pode ter seu nome levado a protesto também. Doutor. Doutor, só mais uma pergunta aqui. Quais são os bens que são impenhoráveis no cumprimento de sentença, doutor? Vamos lá. O Código de Processo Civil, ele nos ensina, a partir lá do artigo 833, que alguns bens são penhoráveis e outros impenhoráveis, né? O que não pode ser penhorado? Vencimento, salário, pensão, pequena propriedade rural, isso não pode ser motivo de penhora, né? Objeto de penhora. Doutor, a gente agradece, certo, a sua visita aqui, por responder nossas perguntas, as perguntas dos nossos seguidores, tá? E, meus amigos, continue enviando as suas perguntas, participe. Muito obrigado. Até mais.